São Gonçalo, 16 de junho Pode de falar. 2018. Elbio Ribeiro e Luiz Gustavo Paiva. Começando um estudo sobre o Eichmann protestante, o espírito do capitalismo. O texto que vai ser trabalhado vai ser o espírito do capitalismo. Vamos lá. Domina mais aí, né? Vamos lá. Esse é o sisteminha. Como é que tá aí? Tem algumas coisas sublinhadas. O livro é bem velho, né? Eu comprei, mas... Vamos pegar o auxílio de Raymond Aron para poder estudar o espírito do capitalismo de Max Weber. Capítulo 2, o espírito do capitalismo. Posso ler? Pode. No título deste estudo é usada a expressão pretensiosa o espírito do capitalismo. Opa, calma aí. Antes de começar a ler isso aí, vamos... O Luiz Gustavo comprou essa versão linda, maravilhosa, que é o bibelô de todo cientista social, Os Pensadores, do Max Weber. Abril Cultural, ó. Coisa linda. Raridade. Raridade, quem sabe sabe, quem sabe sabe. Aqui, aí o Weber aqui, ó, no capítulo 2, ele vem falando aqui, ó, no título deste estudo é usada a expressão pretensiosa, o espírito do capitalismo. O pessoal tem uma expressão em alemão que está sendo muito usada aí, Gustavo. Eu estou falando aqui, né, para depois, se alguém for ver, aí olha o YouTube, se alguém for ver, a gente está falando com você, mas eu estou falando com o meu amigo aqui também. Sim. Que é o seguinte, tem a expressão muito usada hoje que é o Zeitgeister. Zeitgeister é o espírito do tempo, né? Uhum. Tipo assim, quando teve ali aquela é só um exemplo, é só uma figura para entender a expressão Zeitgeister, que é quando teve ali aquela manifestação com os caminhoneiros. Sim. Então, o Zeitgeister, né, do momento fez com que a população que está indignada com o governo, né, apoiasse os caminhoneiros sem nem querer saber se o hospital ia ficar sem recurso por causa de não chegar os insumos no hospital por causa da greve dos caminhoneiros. Então o Zeitgeister, aquele sentimento do povo, né? Então o Weber aqui está preocupado com essa espécie assim, o que é o espírito do capitalismo, né? Porque o Weber, ele é um filósofo que ele busca conhecer a ação social, né? A grande investigação do Weber, me parece, está em debate também, que é o melhor, adoro quando as pessoas possam contradizer, mas o Weber, todo o estudo dele procura saber qual é o sentido da ação social, porque grupos de pessoas realizam determinadas ações, né? Uhum. Então, quando ele está procurando saber assim, o espírito do capitalismo, ele está querendo saber o que levou aquelas pessoas a implantar o capitalismo, a praticar o capitalismo, né? Isso é o que ele está chamando de espírito, essa motivação interior coletiva, né? Sim. Isso, então ele está meio aqui, ó, essa expressão pretensiosa, o espírito do capitalismo, né? Porque é pretensioso você querer dizer. E ele era um dos caras que contrapunha Marx. Contrapunha Marx? Ele era um dos... Ele é alemão também, né? Aham, sim. Ele é alemão também. Ele é alemão. Ele, em muitos textos dele, ele fala assim, você querer usar uma metodologia para descrever toda a sociedade é impossível. Por isso, inclusive, que ele tem um método que é o ideal tipo, que é o contrário do materialismo histórico, né, da dialética do Marx, né? Porque o Marx, ele pega, e o Weber economista, alemão economista, filósofo, contrapondo Marx. Ele
Eu gosto mais do Weber do que do Marx, mas eu não posso falar isso na internet que eu vou ganhar muita porrada. Mas, o Weber filósofo, ele fala assim, não podemos resumir tudo a um fenômeno econômico, falando do materialismo histórico do Marx, sabe? Então, e aí ele usa um método científico que é o ideal tipo. Ele isola um fenômeno determinado, isso é o tipo ideal do Weber. Ele isola um fenômeno determinado e ele vai falar assim, como funciona esse fenômeno determinado? Ao invés de usar um método para descrever todos os fenômenos. Entende a diferença do marxismo pro ideal tipo? Do materialismo determinado. E o Marx quer uma resposta para todos os fenômenos. O Marx tem um método para todos os fenômenos. É assim como se fosse uma resposta para tudo. Para tudo. O Weber tem uma investigação para cada coisa. Entende o que eu estou querendo dizer? O Weber fala assim, o que é o espírito do capitalismo? Então ele vai lá investigar o espírito do capitalismo. Ele não vai dizer assim, a história da humanidade vai evoluir como o Marx fala, né? O Marx fala, primeiro veio o modo de produção escravista, depois o modo de produção feudal, depois o modo de produção burguês, capitalista, e aí vamos ter uma revolução e vamos alcançar o socialismo e o comunismo. O comunismo é a ausência total de Estado, né? Então o Marx está dando esses saltos na história, né? Está dizendo que a história vem com essas revoluções e com esses saltos. O Marx, né, ele estuda o que aconteceu e aí ele diz... o Marx vai até a Revolução Industrial, até o capitalismo, e ele, até ali, ele diz assim, daqui para lá vai acontecer isso. Porque até aqui aconteceu assim, daqui para lá vai acontecer o comunismo, lá na frente. Né? Ele afirma isso? O Marx, a obra do Marx basicamente afirma algo nesse sentido. Né? Mas aqui a gente não está falando exatamente o que o Marx afirma. A gente está procurando do Weber entender o método do Weber e comparando com o método do Marx. Esse é o materialismo histórico, que se baseia tudo na questão da base econômica. Esses saltos históricos do Marx se dão através dos saltos dos modos de produção, que é o modo de produção feudal, o modo de produção burguês, o modo de produção capitalista, né, industrial, e o modo de produção comunista, né, que aí é que virou o comunismo. O Weber está falando assim, eu não estou preocupado com tudo isso não, eu estou preocupado só com o capitalismo. O que é o espírito do capitalismo? Entendeu? Olha a diferença. O Marx estava estudando toda a humanidade, toda a história, o homem, desde quando, igual aquelas... política... Não, o Marx vem tipo o homem primitivo, né? Aquele lá do Kubrick, do macaco. Biologia, o modo de produção na época primitiva, o modo de produção escravista, o Marx, né? O modo de produção feudal, e aí a história, e aí a gente vai passar pelo capitalismo e vai vir o comunismo, né? Marx é uma sucessão. Exatamente, o Marx, né? E o método do Marx estuda a humanidade socialmente, né? Sociologicamente, a partir disso, que é o que se chama materialismo histórico, que ele contrapõe a dialética hegeliana. O Marx, olha só, a gente está falando do Marx. O Weber não. O Weber ele vai pegar e vai falar assim, eu quero saber o que é o capitalismo. Então eu vou lá estudar, mas eu quero saber o que é o capitalismo aonde? Ó, ele vai dizendo, eu quero saber o que é o espírito do capitalismo nos Estados Unidos. Que é o objeto de estudo dele, né? Ele fala que a palavra, que é a palavra, que é o objeto de estudo. Se puder ser encontrado algum objeto ao qual este termo possa ser aplicado com algum significado compreensível, ele apenas poderá ser uma individualidade histórica. Isto é,
um complexo de elementos associados na realidade histórica que unimos em um todo conceptual, do ponto de vista de um significado cultural. Olha isso, ele apenas poderá ser uma individualidade histórica. Você tá vendo o que eu falei do Marx e o que ele está falando aqui da individualidade histórica? O Marx está pegando os processos humanos dos meios de produção e contando a história da humanidade a partir dos seus meios de produção. Mas o Marx só consegue contar a história do Ocidente nisso, cara. Inclusive ele separa que tem um modo de produção específico, que é o asiático. O que o Weber está falando é isso. É impossível você dar conta da totalidade das complexidades dos fenômenos sociais e humanos com um único método científico de investigação que dê conta de toda essa realidade. É isso que o Weber está falando. Weber melhor que o Marx. Tá ligado? Entendeu? Caramba. E aí eu começo a brigar com os marxistas. Como assim? Vocês estão bitolados nesse cara, meu irmão. Entendeu? Parece que é um pop, né? Um Marx É pop. isso! O Marx é pop. É O Marx isso! é pop. É isso! Entendeu? É uma nova religião, É uma religião marxismo, né? O Weber aqui, ó. Eu não cheguei no terceiro parágrafo, você já entendeu. Sacou? Eu não cheguei no terceiro parágrafo. Eu entendi o texto baseia nisso. O método. O método. A metodologia O método do Weber. Método do Weber. Que é o tipo ideal, ou o ideal tipo, né? Dependendo de como se fala. Porque ele está falando aqui, ó. Esses fenômenos, ele poderá ser uma individualidade histórica, né? Um complexo de elementos associados na realidade histórica, naquele momento. O Marx, ele... Entende? Tipo assim, o Marx está dizendo o processo... Porque tudo existia, como ainda existe, uma dificuldade de isolar fenômenos sociais e tratá-los com objetividade. Assim como se tratam os fenômenos da ciência da natureza, como a biologia, a botânica, a medicina, que envolve corpo, doenças, vírus, coisas palpáveis, né? Os fenômenos sociais, eles são vistos, mas não são palpáveis. Eles são observáveis, mas não são tangíveis, palpáveis, né? Não é matéria. É o que muitos filósofos chamam de até metafísico, mas eles não são metafísicos. Tanto que o Durkheim fala, tratar os fatos sociais como coisa. Né? A primeira coisa que o sociólogo tem que fazer é tratar e isolar o fenômeno social como coisa. Ele é uma coisa. Né? A greve dos caminhoneiros foi um fenômeno social, foi uma coisa que deixou hospitais sem coisas. Vidas em risco. Né? A greve de polícia é um fenômeno social que deixa vidas em risco. Né? Sem segurança. Então é uma coisa que não é uma coisa. É uma coisa que não é uma coisa física, mas é uma coisa que acontece. Por quê? Porque esses grupos, que aí entra a coisa do Weber. Esses grupos, eles se entendem num conjunto, e nesse conjunto eles começam a agir em conjunto. Mas esse conjunto de ação coletiva se dá a partir de algumas sintonias que são transmitidas através das relações sociais que são feitas. Né? Não através especificamente e unicamente de alguma ligação material. Nem que seja o dinheiro. O dinheiro é uma ligação material. Entendi. Eu tô muito... Não, tá indo bem, tá indo bem. Você tá dando uma explicação assim, mas é uma coisa mais por cima, mas é porque você sabe mais, né? É porque eu tô tentando pegar elementos que ilustrem. Em vez de ficar somente aqui... Não, essa parte da coisa do sociólogo eu já entendi. É tal do fato social, né? Exato. Porque assim, em vez de ficar só lendo esse texto aqui, é exemplificar o que ele está pensando com as ações e contrapondo a outros autores, né? Então aqui, esse é o ideal tipo. O ideal tipo, ele busca ir ao contra... O Marx, ele trabalha muito na generalização.
O Weber ele trabalha na concentração e isolação do fenômeno. Ele estuda um fenômeno específico. Então aqui, especificamente, ele quer saber do espírito do capitalismo. Beleza? Beleza. Beleza. Olha, aqui, essa parte é muito boa. Assim, o conceito final e definitivo não pode figurar no início da investigação, mas deve surgir ao seu término. No final nós vamos saber, né? Você tem uma dúvida, então você começa a partir dessa dúvida a pesquisar para tirar essa dúvida, né? Então, para você criar um conceito, primeiro você tem uma tese ou uma hipótese desse conceito. E é só no final da investigação que você vai concluir se esse conceito está certo ou não. Né? O materialismo histórico ele parte de uma outra coisa. Ele parte de um conceito, de uma não é hipótese, de uma... Daqui a pouco eu pego a palavra. Suposição. Mas de um preceito. De um preceito anterior, de que a sociedade, a história se dá por saltos revolucionários, que é a dialética hegeliana, que é a partir do momento que o modo de produção muda, a sociedade muda. Entende? Que aí as condições materiais de existência, que são os modos de produção, quando eles se transformam, o modo de pensar social também se transforma, né? Sim. Isso é o materialismo histórico. Sim. Então é um preceito que diz assim: a sociedade vai se transformar de qualquer forma, a qualquer momento, porque existe esse movimento natural que é o preceito, né? Que é a premissa do materialismo histórico. O Weber aqui está falando assim, não, isso aí é uma coisa que está antes da pesquisa, certo? Isso é uma afirmação sobre a história que está antes da pesquisa. Você está dizendo que vai acontecer antes de verificar que vai acontecer. E fosse pro Marx, cara? Ele está falando isso de Marx, pô. Ele está falando aqui, pô. Tá entendendo? Caramba. Você sacou a parada? Ele é um pensador também, né? Ele tá primeiro afirmando sobre o método dele para dizer, para diferenciar do Marx, porque ele é um cara de 1900 e tal. 4, 5, final do século XIX, início do 20. Ele pegou o Marx em super influência em toda a Europa. Entendeu? Entendi. E ele precisava se diferenciar. E ele tem um método diferenciado, né? Dá pra perceber, né? Sacou? Eu não sei se o professor lá... Ela não falou nada, cara. É matéria sobre o quê? Foi seminário. Foi essa daqui a matéria. Quer ver? Ela não falou nada. Ela não falou nada, só seminário. As regras do método sociológico, de Durkheim. Isso é o que? Sociologia 1, isso. Sociologia 1. É isso? É a matéria, o nome da matéria é Sociologia 1? Sociologia 1. Então, vambora aqui. Calma aí, não chegou a parte mais importante, ó. Assim, aí ele fala, né? Ele, tá vendo? Ele não tem a premissa antes de estudar, ele estuda para depois ter a premissa, certo? O Weber tá falando isso. Em outras palavras, devemos desenvolver no curso da discussão como seu resultado mais importante a melhor formulação conceitual do que entendemos aqui por espírito do capitalismo, né? Isto é a melhor do ponto de vista que aqui nos interessa. Este ponto de vista, do qual falaremos posteriormente, o ponto de vista para o Weber é uma coisa muito importante. Não é, de modo algum, o único possível. Tá entendendo? Olha só, ele está falando aqui, ó. Nós não temos uma premissa anterior. Nós vamos investigar. E vamos investigar a partir de um ponto de vista. Nós vamos investigar a partir do nosso... É o que hoje muita gente fala assim, meu lugar de fala.
O pessoal detesta Weber, mas fala meu lugar de fala. Meu lugar de fala é mais ou menos isso, é o POV, né? Point of View, ponto de vista. Que é uma coisa que um pouco assim, né? Vou dar um exemplo assim só para tentar ilustrar, que é essa coisa da relatividade do Einstein. A objetividade é relativa ao observador. Então, eu vou estudar o espírito do capitalismo, Weber falando, eu vou estudar o espírito do capitalismo sem uma premissa anterior, com uma investigação que vai ter seu curso, mas a partir do meu ponto de vista. Isso é o método do tipo ideal do Weber. Ele isola um fenômeno, estuda esse fenômeno. Não precisa anotar não, está registrado. Não, tá. Não tá legal. Vamos conversando que tu fixa mais. Tá bom. Depois tu vai na internet, eu te ajudo. Tá Fica legal. tranquilo, eu te mando o fichamento. Tá. Isso que é a parada maneira do Weber, que eu acho, por isso que eu gosto mais dele do que o do Marx, porque ele me parece mais cientista. Tá parecendo mesmo. Sacou? Ele fala, eu vou estudar o espírito do capitalismo sem uma premissa anterior. Tudo que eu estou falando aqui nesse livro que você vai ler, ele foi capturado a partir da minha pesquisa, né? Não foi com uma premissa anterior, como Marx tem, como eu te falei, né? Eu vou capturar a partir da minha pesquisa e a partir do meu ponto de vista. O que é o meu ponto de vista? Ele era um alemão que foi para os Estados Unidos, se debruçou sobre a sociedade norte-americana para estudar o espírito do capitalismo. Entendeu? Que é o POV, que é a objetividade das ciências sociais, que é o que ele fala, ó. Ademais, não é o único possível. O meu ponto de vista não é o único possível. Qualquer outra pessoa que estiver fazendo a pesquisa dele do mesmo objeto, mas de um outro ponto de vista, pode ter uma outra visão daquele mesmo objeto. Entende? Ele está deixando isso claro. Sacou? E nisso ele já quebra um monte de crítico, né, cara? Concorda? Isto é um resultado necessário da natureza dos conceitos históricos que tentam abarcar para suas finalidades metodológicas a realidade histórica, não em fórmulas gerais abstratas. Com quem que ele está falando aqui diretamente? Marx. Entendeu? Ó, vou ler de novo. Ó. Isto é um resultado necessário da natureza dos conceitos históricos que tentam abarcar, conceitos históricos que tentam abarcar para suas finalidades metodológicas a realidade histórica, né? Tipo, não em fórmulas gerais abstratas, mas em um conjunto genéticos de relações, conjuntos genéticos de relações que são inevitavelmente de caráter individual e especificamente único. Não é o que eu estava falando? Sacou? Só que isso aqui é uma tradução de um alemão, parceiro. Antes de chegar ao português, ela deve ter ido para o espanhol ou para o inglês, né? E chegou a gente aqui. Assim, a tentativa de determinação do objeto, qual é o objeto dele? O fato social? O espírito do capitalismo. O espírito do capitalismo é um fato social que ele está querendo observar. Entendi. Só que quem fala de fato social é o Durkheim. Durkheim é um precursor dele? O Durkheim é o precursor dele. Ele vai mais no Durkheim do que no Marx. E o Durkheim eu acho que inclusive é um precursor inclusive do Marx, cara. Da sociologia. Só que o Durkheim é um francês, entendeu? Entendi. É da escola sociológica francesa, né? Exato. Ele funda a sociologia francesa, né? Ele é a escola sociológica, o Durkheim, entendeu? Entendi. Ela só existe por causa dele. Tá ajudando a Gláucia? Que Gláucia? Gláucia, sei lá quem é Gláucia, mano. Professor Gláucia. Eu sei que eu estudei na UERJ, né? Não, aqui agora não. Não, mas eu não. Eu me inscrevi na matéria dela, nem fui, filho. Mas eu ainda não cheguei onde eu quero chegar aqui, ó.
especificamente único. Assim, a tentativa de determinação do objeto, cuja análise e explanação histórica estamos tentando, olha só, eu amo o Weber, não pode ser feita na forma de uma definição conceitual, mas, pelo menos inicialmente, deve apenas ser uma descrição provisória do que aqui se entende por espírito do capitalismo. Ele, inclusive, ele está isolando no tempo. Ele está falando assim, ó, eu estou estudando o espírito do capitalismo, eu estou estudando de uma forma isolada, não daquela forma genérica como Marx. Eu não estou usando premissas anteriores, que eu acho que o Weber falando, eu acho que não tem que usar, né? E aqui ele já está falando, eu estou estudando o espírito do capitalismo até aqui, porque daqui para lá esse fenômeno pode se alterar e eu não dou conta. Então até aqui é uma descrição provisória, é uma definição conceitual, deve apenas ser uma, não sou eu que estou falando não, é ele, deve apenas ser uma descrição provisória do que aqui se entende por espírito do capitalismo, ponto. Tal descrição, isso é uma função da ciência, descrever fenômenos. Não exatamente com coisas e descrevê-los. Não exatamente prever, como Marx não achismos. Como Marx previu que vai ter o Bateria? Não, é uma mensagem. O Marx previu que ia ter o comunismo. E disse que o comunismo aconteceria a partir dos conflitos internos que nasceriam da luta de classe dentro do capitalismo. Mas para isso a sociedade teria que esgarçar todo o desenvolvimento do capitalismo. O comunismo nasceu numa sociedade praticamente agrária que não tinha sido capitalistamente super desenvolvida, que foi a Rússia. Entende? Contrapondo Marx. Sacou? O que o Marx estava prevendo que aconteceria, usaram e fizeram, mas não como ele falou. Entende? Então o método do Marx não é assim cientificamente tão preciso. Mas a observação e a descrição, ela é muito mais fácil de ser precisa. Porque você não precisa prever, você só precisa ver. O capitalismo é como um fenômeno. Exato! E aí ele está falando, que fenômeno é esse, como ele funciona, qual é o espírito dele, o que faz ele acontecer, né? Mas aqui, ó, tal descrição é, todavia, indispensável à clara compreensão do objeto da investigação. Com esta finalidade, voltamo-nos para um documento deste espírito. Ele vai estudar o fenômeno, mas ele vai estudar, para estudar o fenômeno ele tem que ter fatos observáveis, ele tem que ter provas, né? A ciência ela se dá a partir da prova, da experienciação. Muitas das vezes, quais são as provas que os cientistas sociais têm? Documentos históricos, documentos escritos. Então ele vai ali e se debruça sobre esses documentos que são seus elementos de análise, né? E aí a partir dali ele vai tirar as suas hipóteses, né? Ou teses e tal. Então o documento que o Weber vai estudar aqui, ó, ele está aqui, ele fala que contém aquilo que procurávamos numa pureza quase clássica e que ao mesmo tempo apresenta a vantagem de ser livre de qualquer relação direta com a religião, estando assim para nossos objetivos livre de preconceitos. Ele está aqui apresentando o documento. Então o Weber bota aqui entre aspas: lembra-te que tempo é dinheiro. Aquele que pode ganhar 10 shillings por dia por seu trabalho e vai passear, ou fica vadiando metade do dia,
embora não dependa mais do que se pense durante seu divertimento ou vadiação, não deve caputar apenas essa despesa. Gastou na realidade, ou melhor, jogou fora 5 shillings a mais. Lembra-te de que o crédito é dinheiro. Se um homem permite que seu dinheiro permaneça em minhas mãos por mais tempo do que é devido, ele me concede os juros ou o quanto eu possa fazer com ele durante esse tempo. Isto atinge uma soma considerável quando um homem tiver um bom e largo crédito e fizer bom uso dele. São duas frases que ele apresenta aqui, que eu li, né, mas para dar uma refrescada assim da minha fala, mas e para eu reler também, que muito tempo que eu não releio. Ele está pegando aqui elementos, são frases que estão no cotidiano, né, no inconsciente coletivo, vamos falar assim, tempo é dinheiro. É de Benjamin Franklin, né? Né? Tempo é dinheiro. Então, não gasta seu tempo à toa. Então aí ele já está isolando provas de coisas que demonstram como o capitalismo funciona na cabeça das pessoas. Não gastar seu tempo à toa. São formas de pensar, né? Do capitalismo. Do capitalismo. Se você não gasta seu tempo à toa, você está ganhando dinheiro. Você coloca na sua cabeça. Vou eu vou usar meu tempo para trabalhar para ganhar dinheiro.